Muito bem, nós estamos seguindo aqui a meditação, hoje Evangelho de Lucas capítulo 8. Se você tiver a sua Bíblia, queira me acompanhar, você abre ela aí. Vamos pedir a direção de Deus. Ó Deus, que o Senhor nos abra o entendimento, os olhos do nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais, para que ouvindo possamos obedecer, em nome de Jesus. Amém. Ele começa dizendo assim: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 ia com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam com seus bens. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas. Então, você veja que o Senhor Jesus era servido não só pelos homens, mas também pelas mulheres. As mulheres, normalmente, elas não tinham o mesmo direito que os homens. Aí você diz, até hoje, é verdade, em muitos casos, a mulher sempre é desprezada. Mas nesse caso aqui, daquele tempo, as mulheres nunca que poderiam andar junto com o mestre para aprender a palavra de Deus. Elas eram excluídas desse fato. Mas Jesus não. Jesus, ele incluiu as mulheres, né? Tanto é que elas serviam a Jesus com os seus bens, quer dizer, da maneira que elas podiam. Elas não poderiam estar orando, talvez fazendo aquele trabalho mais que os discípulos estavam fazendo. Mas pelo contrário, elas também podiam servir da maneira delas. Agora Jesus vai falar uma parábola. Olha o que diz. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre a pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. A outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. A outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para não vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. E esta é, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, pois vem o diabo, tira-lhe do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Essa primeira palavra, ela foi então colocada no caminho, mas vem o diabo e arrebata ela. Quer dizer, aquela pessoa que ainda está na fase da libertação, né? O diabo luta com ela para ela não ouvir a palavra, até porque o que é mais importante numa reunião? Não é a oração, que é feita por ela, né? A oração forte para se expulsar o mal, mas é a palavra de Deus que ela vai ouvir, e quando ela ouvir, então ela vai passar a obedecer. Por exemplo, quantas coisas que da Bíblia, da palavra de Deus, você não sabia, e quando você descobriu, você teve logo o desejo, a vontade de querer praticar. Então, quer dizer, isso mostra o quê? O seu interesse, o seu desejo em querer agradar a Deus. Então, o diabo começa a ser vencido. Ele luta para, naturalmente, a palavra nunca chegar ao seu coração, para que você também não venha praticá-la. No 13. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Então, quer dizer, quantas pessoas ouvindo a palavra de Deus, mas, por exemplo, as coisas desse mundo atraem tanto ela, que elas desprezam o que elas ouviram e voltam ao estado em que ela estava. Pessoas que, por exemplo, na hora que elas receberam uma palavra, elas falaram: olha, isso é para mim, eu me arrependo, eu vou, a partir de hoje, ela faz um voto com Deus. Mas ao sair da igreja, elas voltam à prática daquelas velhas obras, porque elas se sentem tentadas. Por exemplo, o mundo, o atrativo do mundo, das coisas do mundo,
ainda enche muito os olhos dela e o coração dela. Aí ele diz assim no 14: e o que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Então, esse aí é justamente o mundo, como eu estava falando, né? O que a pessoa, por exemplo, ela tem muitos amigos. Esses amigos, quando essa pessoa vem para a igreja, esses amigos começam a criticar ela. Fala, mas você vai para essa igreja, você vai virar crente, você vai deixar de andar com a gente, você vai deixar de ser nosso amigo. E aí até a pessoa faz assim, não, eu tô indo para lá porque eu preciso de ajuda e tal. Mas não. Mas normalmente a pessoa, quando chega na igreja, ela começa a conhecer a palavra de Deus. E ela começa a entender que aquilo que ela faz não tá bem, não tá certo. Mas aí vem o segredo, né? Tem gente que, por exemplo, no meio dos amigos, ela não quer deixar aqueles amigos porque ela ama demais os amigos. Então, é como os espinhos. Aqueles amigos sufocam a palavra que ela ouviu e ela segue os amigos. Então, nós podemos fazer o mesmo, né? Qualquer coisa que chame mais a nossa atenção do que a palavra de Deus, sufoca a palavra de Deus em nós. No 15, e aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservaram no coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Então, quer dizer, essa palavra caiu naquela pessoa que, arrependida, ela reconhece os seus erros, ela tem esse desejo de começar uma vida nova, e ela começa. Então, esse é o segredo da pessoa que se entrega para Deus. Ela permite que essa palavra entre nela e ela passa a obedecer essa palavra. Olha o 16. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Porque o Senhor Jesus estava falando, você está recebendo a palavra de Deus, você está ouvindo, mas você se nega a obedecer. Era melhor que você não estivesse ouvindo nada, porque você ouvindo agora, você sabe o que está certo, o que está errado, e cabe a você tomar a decisão de obedecer aquela palavra. Olha o que ele diz no 19. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe informado por alguns que diziam, estão lá fora tua mãe, teus irmãos, e querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então não basta apenas você ouvir a palavra de Deus, é preciso executá-la, quer dizer, obedecê-la, né? E aconteceu no 22, que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para o outro lado do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobrevindo uma tempestade de vento no lago, e enchia-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este, pois, que até os ventos e as águas manda e lhes obedece? Esse vento, tudo isso que aconteceu, a gente pode ver também o mal se levantando, né? Às vezes está tudo calmo, está tudo bem, e de uma hora para outra você vê tudo se levantando, o mal trabalhando para destruir você. Mas aqui, o Senhor Jesus estava ali presente e fez com que houvesse bonança. É como você convidou Jesus para entrar na sua vida. Então não será agora que a sua vida vai ser destruída pelo mal. Você precisa se manter crendo, confiando
nas mãos de Deus. Olha o que o Bispo Macedo diz aqui no comentário do 25. Onde está a vossa fé? Nem sempre é verdade quando dizemos que cremos totalmente em Deus. Os discípulos haviam declarado várias vezes que criam no Senhor Jesus, mas na hora do perigo, o medo se tornou maior do que a convicção que diziam ter. Veja que não basta dizer que tem fé, é preciso viver pela fé, pois é isso que nos sustenta todos os dias, principalmente nas adversidades da vida. Muitas pessoas perdem o tempo suspirando por uma grande fé, contudo, não é o seu tamanho que importa, e sim a forma como ela é exercitada. Há pessoas que nem sequer usam a fé que já está dentro de si. Como então podem querer mais? E eu destaco aqui o que o bispo falou, né? Veja que não basta dizer que tem fé, é preciso viver a fé. Quer dizer, eles haviam declarado ter fé em Jesus, mas naquele momento de dor, de tristeza, naquele momento de dificuldade, de aflição, eles não conseguiram manifestar essa fé que provocou a paz neles, ou que fez com que houvesse a bonança, como Jesus fez. Então, nós aprendemos com isso que a fé não é falada, ela é exercitada. E aí diz no 26, e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Então a pessoa, quando ela é atormentada por um espírito mau, a vida dessa pessoa fica no estado em que o mal quer ela. Por exemplo, há pessoas que elas são bipolares, ela tem dupla personalidade. Horas aqui, num instante, elas estão felizes, no outro ela está chorando. Num instante ela está dizendo que ama, no outro instante ela está dizendo que odeia. Essa reação, essa falta de controle dos sentimentos é provocado pelo mal. Há pessoas que elas são como uma bomba relógio, são capazes de fazer coisas que depois elas vão se arrepender, mas o diabo encoraja ela a tomar atitudes que são violentas, atitudes que são de grande perigo. Por isso que nós costumamos dizer que uma pessoa que ela tem um mal na vida dela, ela é como se fosse uma bomba relógio, pronta a explodir a qualquer momento. E aí diz assim, no 28, e quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso, com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo, qual o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andando ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhes. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Você primeiro tem que entender que essa cidade, ela não era bem uma cidade governada por judeus, eram gregos. Então, para eles, o cultivo, a criação de porcos era normal. Para os judeus, era abominação, era ser contaminado. Então, para eles, normal. Quando os demônios viram os porcos, e certamente aqueles donos dos porcos não eram fiéis a Deus, então eles decidiram entrar naqueles porcos e destruiu todo aquele negócio daqueles homens. E olha o que aconteceu no 34.
E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. E acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto constataram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra, dos gadarenos ao redor, lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos por grande temor. E entrando ele no barco, voltou. Na verdade, esses problemas aqui que foram gerados foi o prejuízo, né? Normalmente o dinheiro mexe mais com o ser humano do que a transformação da pessoa, né? A pessoa que tem dinheiro mexe mais do que uma cura do corpo. E aí diz o 38. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda aquela cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Então, ele não seguiu Jesus fisicamente, mas ele passou a ser um discípulo de Jesus naquela cidade. Ele passou a fazer a obra de Deus ali. E é interessante que depois nós vemos muitos gadarenos procurando Jesus. Nós vemos muitos deles buscando agora servir Jesus por causa do testemunho desse homem. Está vendo como é importante o seu testemunho também? E isso faz com que outras pessoas venham ser salvas. Por isso que quando você dá o seu testemunho, você está dando, olha a palavra, dar o seu testemunho. E quem dá, recebe. Quando você dá, você pode esperar que você vai receber também. No 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, as multidões te apertam e pressionam e dizes: quem é que te tocou? Então, quer dizer, aquela mulher, ela tocou a Jesus com uma forma muito diferente dos outros. Todos o apertavam, querendo também chamar a atenção de Jesus para si. Ela, pelo contrário, ela não queria chamar a atenção de Jesus para si, ela só queria ser curada. Então ela saiu tão decidida naquele dia a ser curada, que ela foi lá tocar. Primeiro, ela quebrou todas as regras da altura. Qualquer doente, qualquer pessoa doente já era considerada um pecador. E mais, né, o caso dela ainda se agravava mais, por ser mulher e ter uma hemorragia. Então, ela era considerada impura, quase como um leproso. Mas mesmo assim, ela desafiou todas as leis, ela quebrou todas as regras e ela foi ter com Jesus e tocou em Jesus. Esse desafio fez com que ela tirasse poder de Jesus. E esse poder entrou nela e curou ela imediatamente, porque ela se sentiu curada naquele momento. Mas Jesus parou. Alguém me tocou. E por que Jesus fez isso? Primeiro, para deixar registrado o que aconteceu e o modo como a fé dela se manifestou. Aí diz assim no 46, e disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Que maravilhoso, né? Aquela mulher que chegou ali sofrendo, estava saindo daquele lugar curada, e não somente isso, mas também salva.
O Bispo Macedo diz assim nesse comentário do 48. Filha, quando colocou a sua fé em ação, a mulher que havia sofrido física e emocionalmente ao longo de 12 anos foi contemplada com muito mais do que uma cura. Ela foi chamada de filha, isto é, de desprezada e isolada, devido à sua impureza cerimonial, ela passou a ser acolhida e restaurada pelo Senhor Jesus. É impossível que o ser humano vá até o Salvador cheio de fé e não se depare com o poder, com a virtude, com o perdão e com a vida eterna que emana dele. No 49 diz: estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Lembra que esse príncipe da sinagoga foi buscar Jesus porque a sua filha estava quase morrendo. E isso tudo aconteceu na caminhada rumo à casa dele. Imagine, né? Aquela multidão apertando, só atrasando mais a ida do Senhor Jesus para socorrer. Porque se uma pessoa está morrendo, você não pode ir devagar. Tanto é que a ambulância, ela coloca a sirene, ela liga todos os faróis do automóvel e ela sai com pressa para chegar até o local onde está a pessoa à beira da morte. Então, ali, imagine o desespero dele, né? Vendo aquela multidão apertando Jesus, as coisas demorando, e aí vem essa mulher, toca Jesus, Jesus para, tudo de propósito, na verdade, para provar a fé desse homem também. E aí veio a notícia: olha, não incomode mais o mestre, sua filha está morta. Sabe o que ele poderia fazer ali? Se voltar a Jesus e falar: ó, Senhor, demorou muito, então olha, obrigado, não precisa mais ir, eu vou lá lamentar a morte da minha filha. Mas no 50, Jesus, porém, ouvindo-o, disse-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Então, ali, Jesus mostrou o valor da fé, da palavra, né? De um lado tinha a palavra de morte, do outro estava Jesus garantindo para ele vida. Cabia a ele escolher. Não temas, crê somente e será salvo. Se ele cresce nas palavras de Jesus, então o milagre iria acontecer. Se ele, então, duvidasse, ele fosse incrédulo para com o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, mas o Senhor está me dizendo isso, mas ela morreu, acabou. Não há mais chances, não há mais meios. Ele tinha que crer naquela palavra. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Então, de um lado estava Jesus dizendo para toda aquela multidão: olha, ela não morreu, ela está viva. E quando ele falou isso, todos que sabiam que a menina havia morrido começaram a rir dele. Sabe, a fé emotiva, ela não provoca nada de bom. Ela só traz mais problemas. Ela provoca mais problemas à pessoa. Mas a fé racional, a fé que vem da palavra de Deus, ela provoca vida. Então Jesus teve que retirar toda aquela emoção, quer dizer, retirar todas aquelas pessoas que impediam a fé de chegar. É como você, às vezes, você fala para uma pessoa: minha vida vai ser transformada. As pessoas que te conhecem sabem quem você é, talvez um mentiroso, um enganador, uma pessoa que faz tudo de errado. Fala: você mudar, você ir para a igreja, você pegar firme, duvido. É a mesma coisa. O mal usa esse sentimento e faz com que você se sinta desanimado. Ouça, você não precisa de aprovação de ninguém. Você só precisa crer na palavra de Deus e seguir em frente. Você não precisa que ninguém acredite que você vai mudar ou não. Deus já acredita. Você precisa acreditar também, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você. Até amanhã, voltamos para meditar em mais um capítulo.